tenho 44 anos, mãe de 3 filhos, nascida e criada na Bela Vista, esposa do Antônio Carlos, que é o responsável pelo projeto Arena Bela Vista. Qual o nome dos seus pais? Maria Aparecida da Costa e João Moraes. Quais eram os principais costumes da sua família? Minha mãe, né, no caso, minha mãe, meu pai, que na verdade é meu padrasto, né? O meu pai biológico é o Sebastião, já tem falecido há uns 30 anos, meu pai faleceu. Minha mãe sempre foi uma mulher guerreira, batalhadora, sempre trabalhou a vida inteira para criar eu e os meus 4 irmãos. Você gostava de ouvir histórias? Sim, a minha família é uma família de Alagoas, nordestina, né? E as histórias que a gente sempre ouviu foram deles, de vida, de situações que eles viveram, já passaram por algumas dificuldades. Muitos vieram para São Paulo para tentar o sustento aqui. E você nasceu aqui já, Jana? Eu nasci aqui em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa. Você sabe a cidade da sua família? Lá, Palmeira dos Índios. A cidade do Graciliano Ramos. Não entendi isso. A cidade do Graciliano Ramos. Isso, exatamente. Palmeira dos Índios, no bairro de Lages, se eu não me engano. Você lembra onde passou a sua infância? Eu lembro, sim. Passei, inclusive, eu nunca vou me esquecer. Era uma infância bem simples, na Rua Conselheiro Carrão, no número 96. E a minha tia morava, tia Maria de Lourdes, morava na Conselheiro Carrão, também o número 74. Então a minha infância, até os 9 anos de idade, foi ali na Conselheiro Carrão, no posto, o antigo posto da Rua Maria José, que hoje em dia levantaram um prédio, né? É um prédio residencial. Mas eu vivi muito ali na Rua Conselheiro Carrão, Humaitá, porque eu estudava ali no Celso Leite, né? Estava em cima de casa. Então a gente vivia muito ali, não só eu, como meus primos e amigos de infância que hoje são homens e mulheres com as suas famílias, que muitos inclusive moram na Bela Vista, mas outros não mais. E quais eram as brincadeiras suas? Brincadeira pega-pega, o posto de gasolina, como eu disse, da Rua Maria José, na verdade era o nosso parque de diversão, né? O posto aos sábados, a partir das 14 horas, fechava. E aos domingos era o dia todo, então a gente brincava muito ali. Voltávamos para casa sujos de óleo, de graxa, que era a nossa diversão, né? Na Rua Maria José também, e ali na própria Conselheiro Carrão. Brincávamos também de apertar a campainha das pessoas, né? Que me desculpem elas, mas foi uma infância muito humilde, como eu disse, mas muito gratificante, que marcou, acho que não só eu, como todos daquela época. Você tinha muitos amigos? Sim, tive e acredito que eu tenho, né? As pessoas se afastam devido às suas vidas, casam, têm filhos, mudam, mas sim, tive muitos amigos e muitas boas lembranças. O que você mais gostava de fazer? O que eu mais gostava de fazer era de estar brincando na rua ou no próprio quintal, porque a gente sempre morou em cortiço naquela época, né? Partos de pensões. Então eu saía, atravessava a rua e ia pro número 96, que é onde a gente brincava no quintal, com os filhos dos vizinhos, que os pais naquela época todos trabalhavam, né? E quem cuidava de nós, no caso, era a minha avó Vandete, e ela olhava assim coisas de 8, 9 primos, porque minha mãe trabalhava, minha tia trabalhava. Então acho que era diversão, eram as brincadeiras, que era o que fazia a gente estar junto. Acho que não existia muita maldade, enfim. Era brincadeira mesmo. E o que você queria ser quando crescia? Quando eu era mais menorzinha, eu queria muito ser advogada ou psicóloga. Porém, com o tempo, com as dificuldades, né, com prioridades, isso acaba mudando. E eu acabei não me formando em nenhuma das duas especialidades. Qual a primeira lembrança que você tem de escola? Que eu tenho de escola, os professores.
né? Eu acho que é o que me marcava mais. Nunca fui preguiçosa, sempre gostei de escola, sim. E acho que os professores me marcavam. Inclusive até a terceira série, que a minha primeira professora foi a Maria Lúcia, a segunda a Érica e a terceira a professora Elza. Que, se eu não me engano, tem até... ela passou no Fantástico uma vez, porque ela era uma professora excelente. Rígida, mas excelente. Então foi essa Você professora estudou que te com ela marcou, né? também? Exato. Você estudou com a mesma professora? Sério? Que E legal. Maria José. Ela tinha um fusquinha. Ela tem uma entrevista no Fantástico. Ela era sensacional, que Deus coloca ela em bom lugar. Mas ela foi pro Fantástico por causa disso? Por ela ser conta uma professora Exato, dedicada? exatamente. Aí passou a reportagem do fusquinha dela, que até na época a garotada zoava, né? Mas ela era uma professora assim excepcional, rígida, de tipo puxar a orelha, dar reguada, mas depois ela é pelo seu bem, você vai futuramente ser cobrado, aproveita esse tempo. Dia das Crianças, Páscoa, ela dava, eram coisas de 30, 40 alunos. Ela presenteava cada um que fosse com uma borracha, uma caneta. Então, tem professoras que marcam, né? E a Elza, não pelo fato dela ter esse retorno de presente, a gente estava lá por obrigação, por querer aprender, né? Mas ela sempre reforçava isso. Então, para mim, era essencial. E como que você ia para a escola? Eu ia com uniforme, você diz, físico, trajeto? As duas coisas. Não, pode ser. as eu duas só- coisas, se quiser responder. Como eu estudava ali, no Celso Leite, que é na rua Humaitá, era só descida, né? O 74 era entre a Maria José e a rua Major Diogo. Então eu só descia, atravessava a rua, estava na escola. E vice-versa no retorno. As crianças iam todas a pé, assim, todo mundo? Todas a pé, né? Muitos dos pais acompanhavam. Nós não, eu digo nós, minhas primas da minha idade, não, porque o horário de entrada da escola, minha mãe já estava trabalhando, né? Então, muitas vezes o meu irmão ficava olhando do portão e era isso, íamos sozinhos mesmo, porque não tinha nem por que sair do itinerário, Sim, né? era muito pertinho. Quando você começou a sair sozinha? Eu comecei a sair sozinha com uns 16 anos. Sozinha, mas nas escondidas, né? Porque o meu irmão, ele sempre foi o meu fantasma na época. Hoje ele é o meu... Anjo. Agradeço muito. Então, aos 16 anos, 15, 16 anos, comecei em alguns bailinhos da escola. E ao redor do bairro, né, que existia. Mas com 16, 17 anos. O que você fazia com os amigos? A gente se encontrava em porta de baile, somebody love, saíamos juntos da escola, no caso eu já estava estudando no horário noturno, né? Então, às quintas-feiras tinha o somebody love, logo após o somebody love nós descíamos para o vai-vai, onde tinha os ensaios, né? E sexta subíamos para o somebody love, onde a gente conversava, que era o encontro da semana. Não tinha bebida na época, a gente não, nossa vibe mesmo era trocar ideia, dar risada, ver as pessoas, ver o gatinho e só isso mesmo, nada além. E fofocar, né? E fugir Um da pouquinho. mãe, porque a mãe nunca E podia fugir. saber desses Sempre esqueminhas. nas quintas eu estava escondida no somebody love. Quando você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 17 anos. No primeiro emprego, se eu não me engano, era Campes o nome, se eu não me engano. Que eles abriam portas, né, para o primeiro emprego. É como se fosse hoje o CIE, ou né, se eu não me engano, o NUB, que eles dão o primeiro emprego, a oportunidade. Então, com 17 anos em registro, que eu fui para uma empresa que trabalhava com passagens aéreas ali na República e fiquei por durante 90 dias. Como ainda era meu primeiro emprego, eu não tinha conhecimento e responsabilidade, eu acabei não passando na experiência. O que você fazia com o dinheiro que recebia? Eu já ajudava em casa, né?
minha mãe, meu irmão, sempre me colocou sempre essa responsabilidade. Mesmo que era pouco, mas eu sempre tive que arcar com uma conta de luz, porque a internet na época nem existia. Então, ou uma conta de luz, ou uma metadezinha para compra, mas ou uma coisa ou outra. Ô, Jana, você falou que você tem 4 irmãos? Vocês são em 4? Nós somos, comigo, 5. Tá. Quem é mais velho, mais novo, homem, mulher, como é que é? Na verdade, eram 6 irmãos, né? Eu, minha irmã, que é faleceu em 99, o Jânio, o Romilson, o Marcos e o João. Então, o Romilson é o mais velho, em seguida veio o Jânio, eu com 44, o Marcos e o João. Então, eram só 2 mulheres e 4 homens. 2 mulheres e 4 homens. Aí minha irmã, infelizmente, em 99, ela veio a falecer com 23 anos, grávida de 4 meses e deixou 4 filhos, ficando aqui, né, com a minha mãe, com os meus irmãos, pra gente criar. E graças a Deus foi uma dificuldade na época, mas hoje em dia todos criados, casadas, cada um com suas vidas. E vamos que vamos. Como você conheceu seu marido? Eu conheci meu marido, na verdade, numa festa, na aclimação, na casa de uma amiga minha. Nós tínhamos amigos em comuns por morar no mesmo bairro, né? E essa colega minha, que é a Catiane, ela sempre gostava de fazer uma festinha na casa dela. E o esposo dela, na época, era amigo do Antônio Carlos, né? E aí eu vi uma vez ele passando na festa, e eu tava solteira na época, e eu falei pra ela, olha, quem é fulano? Aí ela falou pra mim que era amigo do esposo, né, que ele vivia aqui na rua São Domingos. Aí eu falei, nossa, eu tô do lado, moro na Major Diogo, mas eu nunca vi essa pessoa. Então eu vi a primeira vez em uma festa. Em outro bairro. Em outro bairro. Por termos amigos em comum, né? Aí onde tava sempre um rolezinho, tava o outro, mas a gente não tinha esse olhar ainda, né? Enfim. Você lembra do dia do seu casamento? Eu estou com meu marido há 25 anos, em abril, dia 12 de abril completa. Nós nos conhecemos em abril de 2000, né? Eu não sou casada no papel, só com a permissão de Deus, assim mesmo, no pedido, na sabedoria, em direcionamento. Então, o meu casamento é esse que eu não tenho no papel, mas eu tenho nesses 25 anos. Quantos filhos você tem? Nós temos 4 filhos, na verdade, né? Quando eu conheci o Antônio, ele tinha acabado de finalizar um relacionamento, onde essa moça tinha 4 meses de gravidez. Eu conheci ele em abril, ela estava grávida de 4 meses. Eu já tinha um filho de 1 ano e 8 meses, que é o Leonardo, que hoje ele tem 26. Então, quando eu conheci o Antônio, eu já tinha um filho. Ele tinha acabado de finalizar um relacionamento de 4 meses. E começamos a namorar em abril, e em junho eu estava grávida da Thaís. Então foi uma coisa muito uma em cima da outra. Quais são os nomes dos seus filhos? Ele tem o Natan, eu tenho o Leonardo, e juntos nós temos a Thaís e o Lucas. E como foi a experiência de ser mãe? Olha, com o meu primeiro filho foi bem complicado, né? Porque essa época, quando eu engravidei, eu já estava desempregada. Eu morava com a minha mãe, com os meus irmãos, aonde eu dependia de tudo. Comida, aluguel, casa, tudo, exatamente tudo. Então, quando eu engravidei do Léo, eu tinha 17 anos para 18. E aí veio o tempo da dificuldade, mas aí com o passar do tempo, né, a gente acaba criando amor pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pelas consultas, né? E quando eu me tornei mãe, que eu tive o Léo, que foi dia 29 de agosto de 98, eu pude sentir, assim, uma sensação de que eu não estava sozinha, né? E um amor, assim,
porque eu não tenho como explicar. Eu acho que quem é mãe sabe. Mas eu acredito que até eu, por ter sido mãe, na situação que eu me encontrava no momento, isso só fez com que eu amadurecesse, eu crescesse, eu abrisse mão de algumas coisas negativas que no momento soldava, né? Então, para mim, foi muito gratificante, de verdade, do fundo do meu coração. E criando os seus filhos aqui na Bela Vista, com a geração de hoje que você vê, o que você acha? Você se sente assim, uma mulher, como é que se diz, que superou um monte de coisa, porque muitas mães amigas da gente, a gente não sabe, né? Eu gostaria de complementar a pergunta da Cida na minha. Como é que você vê a sua geração sendo criada, os meios e anseios que a sua mãe tinha para você na época, e como é que você superou isso em relação ao bairro, ao território? Porque na sua época, na minha, tal, as mães tinham um receio sobre vai-vai, sobre somebody love e tal. E já que você passou por isso e criou seus filhos aqui, como é que você lidou com isso com seus filhos? A minha mãe, na época, ela trabalhava muito. Na verdade, minha mãe trabalha até hoje, ela tem 70 anos de idade e ela é uma pessoa super ativa. Então, na verdade, quem teve essa posição na minha vida foi o meu irmão, o Jânio. Por ser mais velho, né, por ser homem, por saber que na época, não tão quanto hoje, mas na época já existia o namoradinho escondido, a menina que saía escondida pro baile, que falava que ia pra casa da amiga estudar, enfim, né? Então, é muito diferente a minha época para a época de hoje. Então, tudo que o meu irmão me orientou lá atrás, que foi de ir me pegar na escola, de me encontrar na porta do Somebody Love e me dar horário para retornar para casa, aos domingos tinha o Somebody Love. O meu irmão falava, você pode ir, era matinê na época, mas 10h30 eu quero você aqui, termina às 11h, eu quero você 10h30. Então eu sempre procurei seguir isso. Teve um dia, um domingo, que eu cheguei às 10h40 e na minha casa, assim que você entrava, tinha-se um relógio. E aí, eu achando que meu irmão gostava também de sair e estar nesses ambientes. Quando eu cheguei no domingo, que eu entrei em casa, que foi a primeira coisa que eu bati achando que ele não estava, foi o relógio. E quando eu falei, putz, 10h40. Aí ele olhou e falou assim, qual que é o seu horário? Eu falei, às 10h30. O que aconteceu? Eu falei, não tinha justificativa, né? Eu estava em cima do samba de casa, vamos dizer. Então ele viu e falou assim, domingo que vem você não vai. Aí eu, não vai. Nosso trato é você ir, se divertir, e você tem um tempo das 6 até as 10h30. Você tem 4h30 para fazer de tudo que você quer. Só que você falhou comigo e você não vai. Suas amigas podem vir pedir a semana, não tem conversa. Pois as minhas amigas foram, eu pedi a semana inteira, chegou o domingo e eu não fui. Então eu peguei aquilo como responsabilidade, eu tinha que cumprir. Porque exatamente, eu tinha 4h30 para me curtir, para me se divertir. Então tudo isso eu passei, mesmo que tenha sido com dificuldade, mas foi uma boa aceitação pelos meus filhos, eu passei tudo para eles. É tanto que o Leonardo hoje, com 26 anos, ele para sair de casa, para chegar 1h da manhã, ele foi na mesma vibe que eu, 17 para 18. Por medo, por cuidado, por bebida, por isso. Meu filho nunca me deu esse trabalho, mas eu sempre estive presente, eu e o Antônio Carlos. A gente sempre pegou esse ponto para que eles não se desviassem do caminho. E assim foi com a Thaís e assim está sendo com o Lucas. Cuidado. Só mais uma coisinha. Você deve ter ouvido muito na Bela Vista, durante essa trajetória, que aqui não era lugar para se criar filho, principalmente mãe solo. Como é que você se vê nesse retrato com a sua mãe e nesse retrato hoje em dia com os seus filhos, né? Eu me vi muito nisso, te perguntando, porque
todo mundo me falava, minha mãe me falava, aqui não é lugar, os meus filhos nasceram tal, aqui não é um lugar para se criar filho, por conta da Vai-Vai, por conta da gente estar numa região central, tal, e tipo, como é que você tem um balanço hoje do que passaram pra gente, de como você sobreviveu a isso e ver seus filhos hoje? Então, eu já cheguei a ouvir, sim, né? Que aqui não era lugar para se criar filho, mas eu acho que vai da criação interior, interno, dentro da tua casa, né? E como eu posso dizer, a minha mãe não tinha esse hábito de ir, o vai, tipo, sozinha. Quando ela ia, ela já ia caminho na minha juventude. Então, acho que é você conhecer também, né? Porque os pré-julgamentos, eles estão aí, em todo lugar. Você tem que conhecer. Eu acho que a partir do momento que você conhece com quem tá, quem frequenta, participar, vamos dizer assim, e mesmo sabendo que tenha o risco de algumas coisas, né? Porque na minha época, quando eu ia pro Vai-Vai, melhorou muito, mas já chegou a ter muitas confusões, né? Até tiroteio, enfim. Então, eu acho que isso acaba mesmo dando um pouco de receio. Mas eu acho que você precisa conhecer, você está no lugar, com quem você está. E outra, você curtir, vai embora, cara. Você não tem que ficar mais ali, não tem porquê. Então, é tudo isso que eu passo para os meus filhos. Eu não sei se eu consegui chegar à resposta, mas tudo que eu ouvir, eu passei para eles da melhor forma. Então, eu acredito que eles absorveram isso também e tiveram essa aceitação. Você acha que em relação a território, a gente como Bexiga, que cresceu aqui, passamos por tudo isso, que as nossas mães confiavam no bairro, indiferente da violência que tinha, da dificuldade que nós passamos, e que isso atingiu os nossos filhos, o que isso guiou os nossos filhos também, que a comunidade não muda. Indiferente dos tempos, a comunidade é a mesma. Então, em relação à violência, eu acredito que ela existe em qualquer lugar, né? E o que eu havia dito antes, tudo que eu aprendi, que eu consegui também ouvir do meu irmão, da minha mãe, dos meus tios, tias, que também tem muitos anos que estão aqui, eu passei para os meus filhos. É igual nós também estávamos falando. Como todo mundo conhece todo mundo, eu acho que isso acaba dando um pouco de opa, peraí, que por aqui eu não posso ir. Porque se eu for por aqui, alguém vai passar, vai contar para minha mãe e para o meu pai, né? Então, eu acredito que isso também acaba confortando. Além da gente ter o nosso cuidado interno, né, de criação, de perguntar, porque eu sou mãe de um cara de 26 anos, mas onde você tá? Mãe, fica tranquila. Então, a gente consegue ter essa troca, né? Aí é o que eu falo pra ele, às vezes ele me zoa. Onde você vai? Peraí, gata, já tenho 26 anos. Aí eu falo, peraí, gato, você vai ter 80, se eu estiver vivo, e eu vou continuar sendo sua mãe. Então, acho que vai muito de troca, sabe? Não é você abrir mão, porque às vezes o que eu às vezes sinto é que parece que, não é generalizando, tá? Eu tô falando isso em base do dia a dia de alguns. Eu acho que as mães abriram um pouco mão do cuidado com os seus filhos. Desse cuidado, onde você tá, com quem você tá, porque tem que ter, gente, sabe? Deu meninos de 12 anos, 11 horas da noite na rua, não é legal, cara. Tá fazendo o quê? Sabe? Então, eu acho que vai muito de troca, de informação, de conhecimento. E eu acho que acaba dando uma barrada aí. Opa, não vou fazer isso. Porque alguém pode ver, passar e contar. De educação e de costumes. Mas eu digo assim, no Bexiga existe uma rede de apoio. Entre os mais velhos, os mais novos e o pessoal que foi crescido aqui. É isso que eu quero dizer. Tipo, a nossa função ninguém vai fazer. Certo. Cada um segue o que quer.
Mas, tipo, eu ainda acho, não sei se você pensa assim, que essa rede de apoio, principalmente feminina, existe aqui. O que você aprontar lá, vão me contar. E é antiga. Exatamente. E eu acredito que vale para muitos até hoje. Imagina, Você- como que é a sua relação? Desculpa, eu ia perguntar como que é a sua relação com a sua filha também, em relação a isso, em sair, e a sua relação mesmo no geral, né? Assim, Eu e a Thaís, graças a Deus, a gente tem uma troca muito boa, né? A Thaís hoje ela tá com 23 anos, é mãe de 2 meninas lindas. A minha filha foi mãe com 14 anos de idade. E se teve um dia que eu me perguntei aonde eu errei, foi esse momento, né? Porque eu sempre fui uma mãe muito liberal, sempre troquei ideia de todos os assuntos, todas as perguntas foram respondidas. E assim, a minha relação com a minha filha eu acredito não, é maravilhosa. Eu tento passar para ela também tudo que eu já vivi na idade dela. Após ela ser mãe, hoje a filhinha dela com 9 anos, ela se tornou uma pessoa muito responsável. Ela literalmente ela fez com que a gente falasse, caramba, né? Aonde a gente achou que estava perdido, ser mãe desempregada, mora com os pais, uma menina, uma criança de 14 anos gerar outra, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Minha filha tá aí, se tornou uma mãe maravilhosa, uma pessoa responsável, trabalhadora e além de ser minha filha, é minha amiga, né? É minha parceira, como diz meu marido, é o nosso diamante. É muito boa a nossa relação, graças a Deus. E você, com esse legado que você teve em relação à sua filha, você acha que ela vai passar, de geração, ela vai passar os mesmos para a sua neta? Você acredita muito nisso? Acredito. Que bom. Isso é muito Acredito importante. e a gente reforça isso não só para ela, como para o Leonardo, como para o Lucas e como para os outros aí que não são filhos biológicos, mas são filhos do coração. Eu acredito que ela vai, com certeza, dar seguimento, exatamente, dar continuidade para que passe para as filhas dela. E das filhas dela passem, né, para as filhas dela futuramente. E como é que você se tornou essa mãe que vai passando coisas com os filhos que não são biológicos, com os filhos do Arena? Como isso aconteceu na sua vida e como você abraçou esses filhos que não são biológicos, entendeu? Dentro de uma realidade que hoje você é mãe de mais de 500 filhos, fora os que já saíram, se emanciparam, digamos assim, né? Como é que foi essa transição e como é que você sente isso? Qual foi o seu peso, a sua responsabilidade em cima disso? Então, o Arena, ele surgiu em 2016, né? Na verdade, o Antônio Carlos havia feito comentário, a gente estava numa época bem complicada, né? E só eu trabalhava em casa, ele não. E aí o Antônio Carlos passou a ir para debaixo do viaduto, lá que hoje é o Arena Bela Vista. E aí, como meu marido teve um problema, ele já falou isso em outros lugares, ele teve problema com drogas, né? Inclusive, onde é o Arena Bela Vista era onde ele se drogava. E eu precisava, a gente estava numa situação bem complicada, ele com esse problema, isso também acabou seguindo para esse caminho das drogas após o falecimento do meu sogro, que foi em 2006. E aí ele, de verdade, se perdeu totalmente. E aí veio 2016, passaram-se todos esses anos, veio 2016, aonde ele começou a participar. E aí eu comecei a falar, vai pra Arena, vai ficar lá. Eu prefiro estar trabalhando e sabendo que você está lá embaixo, com as crianças, do que você estar perdido por aí, enfim. E eu trabalhava na Conselheiro Ramalho, na editora, não sei se pode falar, Martins Fontes.
Então, eu ia almoçar, eu via que ele estava lá, dando treino, varrendo, conversando com os meninos, colocando cone. E eu retornava do almoço, eu via que ele estava lá, né? Então, o meu primeiro contato com a Arena foi esse, de ver ele, e era o que me, tipo, ele tá aqui, graças a Deus. Como eu posso dizer? Isso foi durante uns 2 anos. Só que o Antônio Carlos, ele não tinha renda, né? E as contas precisavam ser pagas. Só que para mim estava tudo bem eu pagando as contas, sabendo que ele estava bem, de alguma forma, se ocupando em algo. E aí eu comecei a me cobrar. Se eu apoiei ele para estar lá, eu arcando com as coisas, eu preciso fazer algo mais. Não é só apoiar, eu preciso participar. E aí foi onde eu comecei a frequentar o Arena Bela Vista, que foi em 2018. E de lá para cá, a minha vida assim, tipo, mudou completamente. Não financeiramente, porque eu sempre fui CLT. Eu sempre trabalhei para manter as minhas contas pessoais, com os meus filhos, com a minha casa. Então eu comecei a apoiar o Antônio, comecei a participar. Como eu podia estar participando? Eu não sou treinadora, eu não sou professora, mas eu ia com ele para os torneios fora, para participar dos campeonatos e até mesmo internamente. Ou esperando o menino, o atleta que ia chegar para me entregar o uniforme, ou recebendo os pais, dando lanche para eles após jogo. Então a minha participação com a Arena foi a partir daí. E aí você começa a criar vínculos, né? Você começa a conhecer, você começa a participar mais, os meninos começam a ter uma visão de você, não só como não é a mulher do Antônio, aqui é a tia, entendeu? Então eu fui me apegando, e graças a Deus, assim, foi onde também me fortaleceu, porque na época eu não sabia como ajudar o Antônio, né? Ao mesmo tempo que eu queria desistir de algumas coisas, eu queria estar. Só que eu não tinha essa sabedoria. Então a Arena me trouxe esse conforto. Se eu tive uma psicóloga, foi a Arena Bela Vista. Foi com cada um desses moleques, com cada uma dessas famílias, que graças a Deus eu tenho a oportunidade de até hoje estar participando. Eles me procuram para conversar, muitos para contarem do interno deles, da dificuldade, da mãe que está desempregada, das contas que estão vindo, do clube que não vem, e tem que abrir mão disso para poder participar de um primeiro emprego, para estar levando essa renda para dentro de casa. Então, meu primeiro contato foi em 2018, que eu não só comecei a apoiar o meu marido para estar incentivando ele, que ele continuasse, mas para estar participando, para saber como que é exatamente, né? Porque você apoiar é uma coisa, você apoiar e participar se torna uma outra coisa. Então, meu vínculo veio a partir daí, e que eu amo, e enfim, eu até me emociono em falar deles. E é isso, são os meus amores. Então, podemos dizer que o Arena veio para salvar vidas, né? Com certeza. Foi fundado para você ajudar seu marido, ajudar ele a salvar a vida dele. E isso se reproduziu e se multiplicou no que está hoje, né? O Arena veio para salvar vidas. E se eu tenho meu marido hoje, se eu tenho o pai dos meus filhos hoje, se eu tenho o filho da Marília hoje, foi o Arena Bela Vista que trouxe essa vontade dele de viver. Ô Jane, e para quem não conhece a Arena Bela Vista, o que é a Arena Bela Vista? Onde fica? O Arena Bela Vista é voltado para o futebol, né? Fica debaixo do viaduto Júlio de Mesquita, no número 212. E para quem não conhece, nós temos nossa página, Arena Bela Vista, tá lá o Instagram, que é aberto para todas as crianças de 6 a 17 anos, não é cobrado nada. São treinos semanais, de acordo com o horário de estudo, né? Porque a prioridade é a escola, é o estudo deles. E lá nós temos os professores que se disponibilizam voluntariamente, de segunda a sexta-feira, e aí eles veem o horário que a criança, os contraturnos, né? O horário que a criança estuda, para poder estar fazendo essa participação de estar treinando
tendo aquelas 2 horas diárias dele só. E é de futebol. De futebol, exato. Podem ir meninos e Lembrando, meninas. meninos e meninas, são abertos para todos, tá? Lembrando que a finalidade do Arena, é claro, quem não tem o sonho de ser o jogador, essa molecada de hoje, mas a finalidade do Arena é de torná-los bons cidadãos. Essa é a finalidade maior. Se futuramente, que Deus abençoe, se tornarem jogadores profissionais, é o que eles querem, o que a família quer, e o que a gente, claro, prospera, mas a finalidade é torná-los bons cidadãos. Tirar eles da rua, para que eles se ocupem, para que eles vejam um futuro, que eles possam, dentro do futebol, lá também tem aulas de instrumento, de escola de samba, enfim, quem quiser acessar é Arena Bela Vista, lá a página está aberta, onde tem todas as informações. Jana, e pensando nessa coisa, né, deles se tornarem cidadãos e tal, como você vê esse seu papel de a tia que ouve eles, que acolhe eles nos momentos, nas coisas mais pessoais? Você acha que isso tem um impacto, uma importância para eles? Assim? Ai, eu acredito que sim. Para mim é muito gratificante, né? Quando eu posso, de alguma forma, conversar com eles, passar, pegar no pé mesmo, perguntar se está estudando, como é que está em casa. Para mim é muito gratificante e é muito importante, porque às vezes a troca que eles têm comigo, talvez eles não tenham dentro de casa, né? Não só pelo fato da mãe não estar, pelo fato de não ter a mãe, né? E ter só o pai, porque a gente tem casos de meninos lá que é o pai que cuida, é o pai que trabalha, é o pai que vai na escola, é na reunião. Então, para mim, é satisfatório. É como se eu ganhasse. Meu marido fala que eu sou muito coração, né? Mas para mim é gratificante. Eu ver o crescimento deles, para mim é sensacional. E a gente estava falando um pouquinho antes que hoje, né, a Arena tem um pouco mais de estrutura, depois de muito tempo de trabalho, de luta, mas que no começo era você e o Antônio pegando, como que era essa época, assim, como era no começo? Essa coisa com os meninos, que vocês tinham que buscar, levar, quando tinha... andar para São Paulo, andar pela cidade com eles. É um fato, mas que talvez seja mais... tem um pouquinho de tempo, mas era exatamente isso, né? Nós ganhamos foi um pessoal do Chaves, né? Chaves, Chiquinha, Kiko, e tava tendo uma ação lá no Shopping B. E eles falaram o número de... acho que a gente levou uns 50 moleque, por aí. O cobrador e o motorista ficou bem bravo, mas era por uma promoção, né? Então, para nós, o Antônio Carlos batia Bela Vista, né? Andando com cada um, de mãos dadas, para atravessar a rua, para pegar condução, muitos passando por baixo. Então, para nós sempre foi assim. Igual a gente fala, a gente aprende todos os dias. A gente começou engateando, né? Hoje a gente já consegue dar os nossos primeiros passos. E para nós não tem... É grato, é gratificante saber que eles podem ter essa oportunidade de estar participando e de alguma forma num social, sabe? Se conhecendo, conversando, interagindo uns com os outros mesmo. Então, para nós é muito bom poder conseguir, né, a oferecer para cada um deles. E o que você sente ao participar de um projeto tão importante dentro de um bairro que é tão importante na cidade, né? E no centro de São Paulo, tem mudado a vida de muita gente. Qual é a tua sensação ao olhar para esses 9 ou quase 10 anos e pensar nessa trajetória de agora? Então, eu me sinto muito feliz, né? A gente quer fazer todo dia, cada vez, algo melhor. E, assim, eu me sinto muito feliz, de verdade, em poder participar.
Eu acredito que a gente possa sim fazer melhorias, mas aí tem todo correr atrás, né, de parcerias, de pessoas que tenham esse olhar para o projeto, para que vejam que a gente não tem recursos, que tudo que a gente conseguiu foi uma forma que alguém teve um olhar e falar, não, vamos trazer umas chuteiras aqui, vamos trazer uns cones, uns coletes. Então a gente quer fazer todo dia algo melhor, todos os dias. Mas a gente precisa dessa colaboração, né? E eu me sinto totalmente feliz. Vou continuar, se eu puder, e para cada vez mais a gente está de alguma forma fortalecendo e ajudando esses meninos a não se perder e ter um dia feliz, vamos dizer assim, um dia de poder conversar, de poder eles se abrirem, se sentirem à vontade. Então, para mim, é sensacional. E o que era aquele lugar em 2016 e o que é ele agora? Nossa, é totalmente diferente. Era um lugar que não tinha vida, né? Não tinha luz, não tinha vida. Hoje não, hoje você passa por lá, você vê tendo treino na quadra de cima, na quadra de baixo, tem as meninas hoje que jogam vôlei, tem um espaço que fizeram um parquinho onde as crianças brincam no escorregador. Alguns pais acompanham eles no momento que eles estão treinando, estão lendo um livro, ou estão até mesmo trabalhando em remoto. Então é um lugar que tem vida, é um lugar onde tem criança, a gente tem vida, né? E como a gente sempre fala, vou usar a sua palavra, Tom, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tem a mão de Deus naquele lugar. Que ótimo. Pode falar. Eu ia perguntar sobre as crianças, assim, a quantidade de crianças que vocês atendem, se tem crianças que saíram de lá e já foram para times, coisas assim, ou mesmo crianças do bairro que não foram jogar futebol, mas que não ficaram na rua e que por causa dessa iniciativa encontraram um caminho, enfim. Sim. Lá agora está com acho que umas 450, entre 6 e 17 anos, né? Já saíram alguns meninos, sim. O Bruninho, ele tá no Corinthians, a Bia tá no Red Bull, e tem outros nomes ao qual não vou me recordar agora. Porém, também temos aqueles meninos que já completaram idade, né? Que não deram seguimento ao futebol, mas nós temos meninos que hoje já trabalham. O próprio Gustavo, que era o nosso goleiro na época, hoje já maior idade, ele ainda continua no segmento dele como goleiro, mas ele tem uma hamburgueria que abriu com a família. Então, sim, muitos estão lá. Quando completa a maioridade, quando não dá o futebol, é onde a gente vê que o nosso papel para eles foi importante. Porque passam lá, oi Antônio, oi tia, tudo bem? E aí, como que você tá? Muitos seguindo suas vidas, trabalhando, porque a gente precisa, né? Infelizmente não deu num lado, mas como eu disse anterior e no começo, a finalidade é torná-los bons cidadãos. Então eu acredito que é um passo sensacional, entendeu? Não conseguiu ser um jogador de futebol, mas conseguiu seguir na sua vida adulta, na sua responsabilidade e da melhor forma. O que a gente não pode é perder os meninos. E infelizmente isso vem acontecendo muito aqui no bairro. Muitos meninos de 15, 16 anos que estão indo para outros caminhos. E é o que a gente não quer que aconteça. E como é a parceria? Como é a parceria se deu a parceria com a Bateria 013? Então, acho que isso ficaria mais pra parte do Guinho com o Antônio Carlos, porque essa conversa, foram entre eles, né? Essa parte eu acabei não participando, então acho que ficaria mais legal os próprios, né? Responderem. Posso mudar? Fala sobre o que eu queria dizer assim, você poderia afirmar ou dizer que um sonho se transformou em realidade
em que as políticas públicas não participaram, não acreditaram e hoje deu certo. Porque o Arena, na minha visão, deveria ter começado por políticas públicas, já que o viaduto estava vazio, já que as crianças estavam ociosas e a gente está num bairro, entendeu? Onde há muita criança na rua e sem atividades. Se tivesse investimento em políticas públicas, seriam mais fácil. O Arena, o que eu entendo hoje é que ele veio de um sonho e que depois as políticas públicas vieram abraçar. Não o suficiente ainda, né? Porque eu acho que poderia ser mais. Sim, como eu havia dito, né? Nós não temos recursos, né? A parceria que nós temos é a Faculdade Forte, né? Que oferece bolsa de 50% para pais, e inclusive para os alunos e inclusive para os pais. Mas em relação assim, à política poderia ter mesmo, mas a gente não tem esse apoio, né? A não ser que, quando está na época de política, eles aparecem lá, né? Falando as suas propostas, né? Mas depois somem. Então a gente não tem bandeira, a gente prefere ir na doação, no tete a tete, perguntando, divulgando, fazendo rifa. E graças a Deus sempre deu certo. Sempre deu certo. Em todas as ações, Natal, Dia das Crianças, Páscoa, quando Deus põe a mão, até o diabo ajuda. A gente fala sempre isso. Então, eles não aparecem. Só quando é propício mas a eles. Isso é um papel das políticas públicas. E haveria que ter um incentivo, que essas crianças estão fora de creche, fora de escola, sem lugar de lazer. Tipo, a responsabilidade seria do poder público. É isso que eu estou dizendo. Sim. Óbvio que vocês fazem bem, não tem parceria, trabalham com doações, mas tipo, aí não seria uma boa vontade do poder público. Seria uma obrigação que o poder público não cumpre e que vocês cumprem através de contribuições. Pois é, mas é exatamente isso. A gente até, por ser um projeto social, a gente, como eu falei anterior também, a gente está começando a andar, né? E a gente, como projeto, a gente sabe que a gente pode fazer, solicitar, né, parcerias, só que nós estamos até conversando e eu não sei como é que está o andamento. Para a gente poder fazer essas solicitações, a gente precisa de um documento. E esse documento ainda não saiu. Então, eu acredito que, após esse documento sair, a gente, por estar enquadrado como um projeto social, a gente tenha mais oportunidade. E aí, quem sabe, ter um bom resultado. Jane, qual é o seu sonho hoje? Meu sonho? Meu sonho, eu acredito que eu já vivo. Eu não sou de muito ostentar, sabe? De ir muito além. Meus filhos bem, minha família bem. Saúde para mim é primordial. A gente vai à luta, a gente corre. E... Bom, um sonho, vou falar. Meu filho Lucas, que ele se torne um jogador, que é o sonho dele, que acaba se tornando um sonho de mãe. Então é isso, acho que meu sonho é esse. Finalizando. Eu queria puxar mais um assunto que a gente não falou, mas eu queria que você falasse um pouco. Qual é a sua relação com a Vai, com a escola, como você conheceu, como você começou a frequentar, qual é a sua relação hoje? Se é uma relação de bairro, ou se você, sabe? Eu comecei a frequentar o Vai com 15, 16 anos, né? Onde ia eu, as minhas amigas, após escola, domingos, e ali era onde a gente se encontrava, muitas pessoas que você não via, você acabava encontrando no samba. Eu conheço muitas pessoas, chefes de alas, mas eu nunca fui assim de me envolver ao ponto de talvez tá todo ano desfilando, né? Principalmente depois do Arena, porque é um comprometimento. Para você desfilar, você tem que estar ensaiando, você tem que estar em tal lugar, né? Então, como nós temos muitos jogos fora,
Às vezes o dia do jogo era o horário do ensaio, aí você tem que estar lá, né? Então eu frequentava muito quando era aqui, o quintal de casa. Quando após a saída, a gente sente, né, um pouco, putz, é diferente. Mas eu frequentei o Vai Vai a minha vida toda, parei de um tempo pra cá, após o Arena Bela Vista, por dar prioridade ao Arena, né, em relação aos jogos, horas, enfim. Mas após agora a mudança, então a gente acaba não indo, devido aos outros compromissos, né. Mas meu filho, ele faz parte, né, da bateria, ele toca, e a gente vai quando a gente pode. Eu só posso dizer que minha Vai Vai é a escola do meu coração, gente. E é isso. Eu amo Vai Vai. E que dias melhores virão, que a gente tem a nossa quadra, né? Com certeza no nosso bairro, no coração da cidade do bairro. Que é a essência, gente. A essência do bairro. Não tem como mudar. A essência não muda. Então é isso. Como foi contar a sua história? Pra mim foi bom. Pra mim foi um desafio, tá? Pra quem me conhece, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Mas pra mim, de verdade, foi um quebrando o tabu. Porque pra quem me conhece, sabe que eu não gosto muito de câmeras. Então eu gosto de fazer minhas coisas, mas por trás das câmeras, né? Mas obrigada, de verdade. Pra mim foi um quebrando o tabu comigo mesmo. Obrigada, vocês conseguiram algo tipo surreal. Pra mim foi um desafio. A gente fica muito feliz, né? Feliz, eu fiquei totalmente feliz de saber, ainda mais que você estudou com a dona Elza, também minha professora. Eu tive a dona Elza e teve a Sueli que morava na Manuel Dutra. Pois é, muito bom. Eu que agradeço vocês, de verdade. Imagina, a gente agradece demais. Você falou uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Quando você perguntou qual o seu sonho. Você disse, eu já vivo ele. Poucas pessoas eu acho que podem dizer isso, sabia? Verdade. Acho que tem muita gente que você pergunta e a pessoa vai além, assim, é muito legal. Sim. Ouvir alguém dizer, eu já vivo ele. Porque a gente não Que é um precisa de legado, muito, né, que é duro. A gente tem um filho Exato. criado, amigo dos filhos, Pois a é. família Eu bem. sou muito grata. Isso de já verdade. A gente, claro, a gente quer ter comer uma boa comida, né? A gente quer morar, quer proporcionar isso para os nossos filhos. Mas, ó, só da gente viver, ter saúde em primeiro lugar. Os meus filhos são lindos, não são porque são meus, mas são maravilhosos. Nunca me deram dor de cabeça. Com certeza, convite para o negativo, eles já tiveram, mas sempre foram muito pés no chão. E eu acredito que meus irmãos, minha mãe, meu marido, foi o essencial para isso. Para mostrar, e era bem isso que a Sol acabou comentando. Opa, não vou fazer nada de errado porque meu pai e minha mãe é conhecido aqui. Então, se eu fizer uma besteirinha, eles vão saber. Então, cara, não quero mais nada. Eu tô bem, tô legal. E é isso. Isso aí, gratidão. Gratidão, Né? gratidão. Gratidão é a melhor. A melhor coisa, exatamente. Amém. Obrigada. Que você continue essa pessoa maravilhosa aqui. Obrigada, Deus obrigada, abençoe gente. muito a família. Valeu, obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Você, ó, tá aqui, ó. Obrigada. Sempre, amiga.